Muito bem, gente, boa noite. Estamos ao vivo aqui para essa conversa. Queria agradecer por vocês estiverem aí, estar presente aí para poder acompanhar esse assunto que para mim está sendo uma grande dor de cabeça para os meus trabalhos ao longo aí de pelo menos 2 anos, utilizando inteligência artificial como ferramenta de trabalho, né? Meu nome é Diego Duarte Menescal, né? Alguns devem me conhecer. Eu sou formado em engenharia de computação, né? Minha raiz é desenvolvimento, e desde 2017 que eu venho mudando para essa área de inteligência artificial. Então, assim, eu acompanhei os bons ciclos, né, de transformação de inteligência artificial desde o início dos anos 2000, com a aprovação, com a aceitação da comunidade. No 2017 ainda tudo era muito confuso, ainda era muito desconhecido, e aí em 2022 as coisas começaram a mudar. Eu presenciei essa grande mudança para a IA generativa, né, que é o nosso grande objeto de conversa hoje, né? Acho que 2022 para cá é uma outra era da tecnologia, na minha opinião. Muita coisa vem mudando rapidamente, violentamente. Acho que a palavra violentamente se encaixa muito bem aqui, né? A cada menos de um ano, menos de um mês que passa, alguma notícia acontece, né? Então, eu venho acompanhando tudo isso aí, e hoje de tanto juntar tanta experiência, eu decidi fazer o seguinte: eu preciso começar a conversar com vocês, a usar esses meios de comunicação que tem hoje em dia para a gente poder conversar e bater um papo, porque com certeza alguém pode se beneficiar por isso, pode entender um pouco mais, né, sobre esse mundo de inteligência artificial. E aí, eu quero justamente trazer nesse contexto aí, essa jornada que eu chamei de Beyond Context, né? Além do contexto. Ela é interessante porque o termo contexto é o termo técnico que a gente está usando hoje em inteligência artificial, né? Então, a gente vai fazer uma exploração, a gente vai fazer uma investigação, tá? Sobre esses limites da arquitetura da inteligência artificial moderna. Esse IA moderna fica mais suave para falar de inteligência artificial generativa, tá? Que são, hoje em dia, a era dos agentes, né? A gente tem agência para tudo quanto é lado, é, e, e, é, e por conta disso, eu percebi que era um momento de começar a falar sobre esse assunto. Não sei se vocês estão acompanhando o dia a dia dessa área de tecnologia, né? Mas eu venho trabalhando, desenvolvendo software usando inteligência artificial desde 2022, né? E uma coisa que eu percebi cada vez mais é que as ferramentas de desenvolvimento de código estão se adaptando muito bem, né? O VS Code, por exemplo, o GitHub, por exemplo, são ferramentas muito úteis e versáteis para esse dia a dia, fora o surgimento de novas. Cursor, a gente tem Cloud Code, a gente tem Codex, né? E por aí vai, o Quen Code também, eu estou falando só alguns, mas existem vários, né? Mas uma coisa que, assim, eu fui reparando é que assim, eu lembro que na faculdade falaram para mim: um dia o software vai fazer software. E eu entendo muito bem. Fala hoje, é dia 26/6 de 2026, olha só, um pouco cabalístico, 26/6/26. Hoje eu consigo dizer: software faz software, né? É capaz de fazer software, né? E isso gera um pouco desperta essa curiosidade sobre que significa, quais são os impactos disso, o que acontece quando a gente trabalha com essa linha de geração de geração de conteúdo, né, em que um software gera outro software. Antes a gente estava muito acostumado com humano gerando software, certo? Hoje a gente tem um humano que pede para o software gerar software, né? Então isso está cada vez mais comum, mas o que mais me chama a atenção
é que teve uma grande virada nesses nas últimas semanas. Não sei se vocês repararam, mas que algumas empresas, né, GitHub, o próprio OpenAI, entre outras, elas estão alterando a forma de modelo de negócio, né? Modelo de assinatura, né? E por exemplo, o GitHub agora o GitHub não, na verdade o Copilot, né? O Apocalipse do Copilot agora ele é pay as you go, ou seja, você paga pelo que você usa. Eu pagava por uma assinatura mensal, né? Que era naquela época, era anual, fazia uma anuidade, acho que era 100 ou US$ 150, anual, isso era maravilha, né? E eu podia usar os modelos acoplados ao Copilot dele, né, dentro do ambiente do GitHub, isso aí foi uma tremenda mão na roda, uma grande evolução na produtividade, só que por conta disso, eu reparei um outro detalhe, não sei se vocês estão acostumados com essa parte de desenvolvimento, mas quando você usa as ferramentas, por exemplo, uma IDE como o VS Code, você seleciona o modelo e ele tem do lado um multiplicador, né? Vezes 1.1, vezes 2, vezes 3, vezes 0, quando é gratuito, né? E aquilo dali é o que eles falam que são as cotas, né? Então, assim, você tem um limite de cota na tua assinatura, e quanto mais você usa aquilo, faz as requisições, aquilo consome, né? E da noite para o dia, aquilo que era 1x, ou seja, consumia uma cota do que eu tinha, começou a consumir 60. Ou seja, mandei 2 pedidos, acabou a cota do mês, né? E isso foi assim abrupto para mim, porque boa parte do que eu desenvolvia tinha grande dependência dessa produção que a EA fazia, porque era uma produção massiva, né? E eu percebi o impacto que isso causava, né? Como que isso afetou o meu dia a dia e mudou a forma de eu construir uma solução de software. Antes eu utilizava apenas o VS Code acoplado com um Codex, que é o modelo do GPT, para desenvolvimento de código. Eu comecei a usar, acho que no final do ano passado para cá, já vem usando o conceito que eles falam de SDD, né, o Spec Driven Development. Então, eu já venho trabalhando com esse conceito há um tempo já, né? Boa noite, tudo bom? Então, e por conta disso, eu percebia que quando eu trabalhava nesse ambiente de especificação, eu via o volume de documentação gerada pela inteligência artificial. Eu nunca imaginei que eu tinha que dar um commit de mais de 1.000 artefatos num GitHub local. Nunca cheguei a esse patamar. 100, olha lá. Mas era 1.000, questão de 1.000, 2.000, muitas mudanças, né? Por conta desse movimento, né? Hoje a gente acelera muito. E eu vi isso aí durante, né, usando o SpecKit, que foi assim, um dos precursores aí desse conceito do Spec Driven. Depois eu fui para outro chamado BMAD, né, o BMAD, que é até uma ferramenta mais interessante que eu achei, que pega um modelo de desenvolvimento chamado o VModel e transforma no VBounce. Ele consegue reduzir o tempo de implementação drasticamente por conta da IA, mas, em compensação, os lados do V, que se relacionam com verificar e validar, aumentaram violentamente, ou seja, muito volume de documentos, artefatos gerados para quê? Para facilitar, para orientar e para deixar cada vez mais a IA que vai codificar, mesmo assim, com menos margem para devaneios, certo? Então, assim, quanto mais você especifica, mais você garante que o software seja feito de uma maneira mais previsível, vamos dizer assim, olha, eu quero A, B, C, D, lista tudo, ele tem que fazer.
é a expectativa. Né? Mas, é claro, vamos lá, gente. A gente está falando de inteligências artificiais, a gente está falando de um modelo que tem uma entrada e uma saída. Qual é a característica fundamental de uma inteligência artificial hoje? É que a saída dela ela não é determinística. Né? Se eu pegar, por exemplo, a gente olha um sistema como se fosse uma caixa preta, né? Você tem uma entrada, você tem uma saída. Você tem um sistema de BI, um clássico, convencional sistema de BI. A entrada você dá, você faz um pedido, você faz uma busca, qualquer coisa, e a saída ela é determinística, porque as regras de BI são determinísticas. Se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, acabou. Não discuto mais. A inteligência artificial, os sistemas de AI, vamos dizer assim, a entrada é a mesma coisa, você faz uma requisição, você faz algum tipo de pedido, uma busca e tal, só que a saída não é determinística. Ela, por construção, ela é probabilística. Ou seja, existe uma probabilidade daquela saída ser aquilo que você está esperando. E detalhe, ainda é estatístico. A saída é estatística, ou seja, ela pode ter um grau de variância no que está respondendo para você, mas está dentro do sentido que você espera. Essa característica é que torna as coisas um pouco mais confusas. Porque, às vezes, ela pode até dizer o que você quer, mas da maneira que ela fala, da maneira que ela responde, ou do volume de coisa que ela te devolve, às vezes aquilo pode se tornar uma armadilha. E hoje eu consigo perceber, depois de estar desde 2022 desenvolvendo IA, com código usando IA, que existe um limite para que a gente possa justamente botar essa responsabilidade da IA para fazer todo esse contexto, para gerar contexto. Né? Até porque hoje a inteligência artificial se baseia muito no que você define de contexto para ela. Tá? Então, hoje, né, e daqui para frente, a gente vai ter uma sequência de vários encontros aí, tá? Nesse mesmo formato. E a gente vai discutir hoje justamente como que isso funciona. Né? Você está falando de contexto, Diego, assim, olha, para a primeira coisa, para a gente falar de contexto, a gente tem que tirar primeiro, vamos tirar aquele casaco de pele, aquele blazer bonito, né, no terno italiano, tira a veste comercial, tira aquela visão marqueteira, porque a partir de hoje, a gente não vai tocar, a gente vai começar a entrar mais na visão mais mais técnica a respeito da inteligência artificial. Por quê? No momento que a gente fica no patamar mais comercial, mais marketing, a linguagem é diferente. Aí eu ouço, isso não é um problema, tá, gente? Isso daí faz parte do jogo, né? Você fala que essa IA, eu estou treinando essa IA está falando comigo, ela está fazendo. É natural a gente falar isso, porque ela causa esse efeito cognitivo, né? Ela é minha parceira, ela faz tudo comigo, eu faço tudo para ela, né? Eu tenho meus agentes, eu tenho aqui minha agência cheia de agente para cá, agente para cá, agente para lá, né? Eu tenho vários modelos de IA, daqui a pouco você abre uma passarela para botar todos esses modelos desfilando, cheio de agente olhando. A gente tá tranquilo, isso é normal. Fica tranquilo. Mas hoje a gente vai deixar esse palco, essa luz de palco e olhar um pouco mais para o que acontece ali atrás dos panos. Porque ali atrás dos panos ajuda a entender a realidade que eu falei para vocês. Hoje em dia eu estou voltando, eu estou voltando cada vez mais a definir mais especificação, né? Para obrigar a inteligência artificial a não ficar produzindo demais, por conta justamente que hoje, para você produzir contexto, custa caro. Cada vez mais caro. Por quê? As empresas não estão conseguindo dar conta da demanda. Aumenta o preço. É natural, uma resposta natural. Você vê
alguns movimentos de algumas empresas. Você vê a própria OpenAI e a própria Anthropic. Quem que vai abrir a IPO primeiro? As venture capitals já não conseguem sustentar muito os investimentos, tem que ir para outro lugar, tem que ir para outro nível. Mas tem essa questão, então tem que crescer. Vai crescer para onde agora? Já está inchado de investimento. Você vê que algumas empresas elas precisam sempre divulgar uma coisa nova. Por mais engraçada, por mais tragicômico que seja. Veja exemplo do Fable, o modelo do Cláudio, um baita do modelo, mas que em questão de dias, né? Teve um post no LinkedIn de um cara falando que, olha, eu fiz um trabalho aqui, que era levou 2 horas para fazer o trabalho, que teve um custo equivalente a um engenheiro de software que recebia, ele botou lá na faixa dos 300 mil dólares anuais. O trabalho que ele fez teve um custo equivalente a esse. Né? Acho que em 2 horas, assim, foi a questão de 160 dólares de custo. Né? Então, assim, um custo elevado, né, para o mercado. Então, assim, vamos dar uma olhada aqui, vamos começar essa jornada de investigar. Hoje eu vou provocar, eu quero que vocês saiam um pouquinho mais com gostinho aí de quero mais, né, a respeito do que eu vou falar aqui. Vocês repararam aqui embaixo, eu botei aqui uma jornada sobre contexto, memória, sistemas complexos e computação neuromórfica. Você viu que o bagulho o caldo vai engrossar aos pouquinhos. São provocações que eu trago baseadas na experiência que eu tenho de trabalho, de estudos, na parte acadêmica. Tá? Primeira coisa, gente, só deixar claro, não é curso de engenharia de prompt, não é tutorial de LangChain, hack de cursor, agentes autônomos, não. Falei, não tem, é, não é pitch de vendas, não é call de vendas, não é nada disso. Isso partiu de mim, é uma vontade minha que eu já gosto dessa parte educacional, de poder contar para vocês. Eu gosto de tentar, eu me esforço para ser uma pessoa didática para falar sobre essas coisas complexas, então eu gosto disso. Então, quem quiser me acompanhar aí durante essas próximas 10 aulas disso aqui, vai ser eu falando de coisa complicada de uma maneira mais irreverente. Tá? Então, hoje a gente vamos aprender a investigar essa IA, né? Então, a ideia é a gente fazer vamos aos pouquinhos fazer essa investigação. Eu não sou acadêmico, tá? Mas é importante a gente ter um pouco de metodologia. Tá? Então, como eu falei para vocês, o que mais me deixou inquieto foi isso, sabe? A gente cada vez mais, antes era prompts, engenheiro de prompt. Hoje, eu lembro que quando eu trabalhei, foi em 2022, eu trabalhei usando a ferramenta da OpenAI Agents SDK. Né? Eles tinham uma SDK em Python para você mexer com os agentes. Aquilo ali, eu adorei aquilo, porque, putz, eu gostava de fazer isso, de montar, né, os agentes, tudo aquilo, usando em Python, ou seja, eu programava em Python, eu já gostava de programar em Python, né, eu programava desde 2007. Eu falei assim, vamos lá. Comecei a desenvolver, e já tinha algumas arquiteturas, né, um roteador, arquiteturas em paralelo, em anel, em estrela, quando você entra para essa arquitetura de agente, você vai para a área de grafos, né? Naturalmente, é natural você pensar dessa forma. Né? E lá, eu já tomei as primeiras barreiradas de estourar cota por conta de excesso de tokens. Né? Para quem não sabe o que é um token, o token é a moeda das IAs. Né? Você dá tokens para ela dá tokens para você. Você paga por isso. Né? O token nada mais nada menos que como se fosse um radical, né? uma unidade mais fundamental do que a palavra em si. Você tem uma palavra qualquer, né? A palavra, por exemplo, inquietação, existe um token que representa essa palavra. É a palavra inquietação? Não. Mas o token é como se fosse um radical, algo muito parecido da nossa língua. Tá? Então, assim, eu vejo... Aí entra num ponto que aí eu preciso me posicionar mais, que é o seguinte, eu já não consigo mais enxergar uma inteligência. Eu vejo que é um sistema
É uma arquitetura de agentes de linguagem, de linguagem. Eu vejo, eu acho que, talvez eu diga, em vez de falar modelos de A, eu falo modelos de LLM, as LLMs. Para mim faz mais sentido falar modelos de linguagem grandes, vamos falar assim, do que inteligência artificial. Né? Eu lembro, quando eu li a respeito de inteligência artificial, o conceito veio da natureza. A ideia da gente poder fazer essa imitação e tentar reproduzir. Só que a gente chegou nesse momento agora que eu penso assim, onde está a inteligência aqui? Porque a maior complexidade não está no modelo, está na maneira de que eu forneço de informações para ela. Né? É natural você criar um modelo desse tamanho e falar assim, não vou ficar mudando ele toda hora, eu preciso que sejam mudanças muito significativas, né? Uma nova versão de modelo. Mas a questão de contexto, a questão de como você oferece as entradas, me faz me questionar um ponto. Assim, olha, eu tenho um agente de IA, assim, um agente. Eu me pergunto qual o tamanho da responsabilidade que esse cara tem. Porque a gente cria um agente, esse agente ele precisa entender o seu contexto, ele precisa descrever tudo que vamos falar, tudo que está acontecendo, ele precisa separar as informações, ele precisa fazer uma pesquisa na internet, ele precisa saber escrever um artigo da maneira que você quer, depois de escrever o artigo, ele tem que escrever o código, depois tem que testar o código, depois tem que corrigir o código, depois tem que aproveitar isso também, configurar o GitHub para fazer o CI/CD completo. Cara, um agente pode fazer isso? Pode. Posso fazer vários, mas o que eu vejo é que a maneira que foi desenhada cada agente, né, era para ser uma unidade, né? Mas é uma unidade com alta responsabilidade. Ela é capaz de fazer muita coisa. Ela já conversa, né? O que já é, do ponto de vista cognitivo, muito elevado. Ela conversa de maneira fluente com você. E se você mudar de língua, ela muda de língua. Né? Onde você quer bater com isso, Diego? Vou pegar um exemplo algo que a inteligência artificial se inspirou na natureza foi o cérebro. O cérebro é constituído, as suas unidades são neurônios. O neurônio sabe falar? O neurônio sabe ler? O que o neurônio faz? Apenas uma coisa. Ele emite impulso. Claro, tem uma reação química e tal, mas ele só emite impulso. Ele recebe estímulo e aí, dependendo do estímulo, aquilo vai fazer ele disparar ou não disparar. Pronto. Só isso. Né? A função dele dentro do cérebro é só isso. Disparar impulso. Esses sinais têm assim, do ponto de vista, só um neurônio faz alguma coisa? Não. A grande jogada do cérebro é a malha de neurônios conectados que, em conjunto, geram o comportamento que a gente tem hoje em dia. Se não fosse esse trilhões, quadrilhões de neurônios, eu não estaria aqui falando, vocês não estariam aqui escutando, entendendo o que eu estou falando. Qual é a grande diferença que está aqui, gente? Um agente de IA faz muita coisa mais complicada do que o neurônio. E a gente tenta montar um sistema multiagente que é extremamente complexo e que o seu consumo de contexto é extremamente elevado. Geralmente, por exemplo, nesse momento eu estou mais como consultor autônomo, estou mais como freelancer, eu não tenho acesso para custear soluções enterprise, em que você tem uma cota muito grande para você estressar o quanto você quiser. Não, eu pago lá os 10, 20 dólares que dá e tento me virar no que tem. E é complicado, se você começar a aumentar esse volume de agente, 2, 3, 5, 10 agentes, um abraço, acabou a cota. Acabou a cota, cadê o projeto? Acabou. Agora, a gente pega um cérebro, o cérebro tem milhões deles. Milhões. E qual é a função de cada um deles? Só disparar ou não disparar um impulso. Mas a maneira que é configurada, a maneira que aquela malha é construída, o efeito,
a saída, a resposta que ela te dá, não é em função de um, mas em função de uma malha que gera aquele comportamento, que gera aquela expressão comportamental, né? E isso foi, para mim, a minha inquietação. Foi assim, por que a gente está querendo cada vez mais inchar o tamanho da unidade de inteligência se a gente poderia trabalhar de uma maneira mais enxuta? Por quê? Por que não? A pergunta é por que não? Né? Não estou falando que está errado. A minha inquietação é essa, gente. Se alguém compartilha dessa inquietação, seja bem-vindo aí. Né? Quem não concorda, maravilha, cara. Vamos conversar. Contrapontos são importantíssimos nessa fase. Tá? E aí a gente vê. Eu até provoco para vocês, se vocês quiserem brincar, o que vocês acham que é o contexto que uma LLM consome? Quando você fala assim, eu vou botar um contexto para ela. Né? No ChatGPT você pode criar uma fonte, né? Eu vou botar aqui a minha base de conhecimento. Eu vou anexar várias imagens, né? Eu vou botar aqui, eu vou botar minhas regras de acesso no Markdown aqui no VS Code para é contexto, né? E a pergunta que eu falo é o seguinte: você tem ideia de como esse contexto ele é consumido pela IA? O que ela enxerga? Eu pergunto assim, você acha que a IA sabe que aquilo é contexto? E a pergunta que eu acabei fazendo a mim mesmo, assim, mais contexto sempre vai melhorar a saída? Porque você partir desse princípio, assim, não, eu vou botar um contexto bonitão para ele, para garantir que ele vai ser, digamos assim, para garantir que aquela IA deixe de ter o comportamento que é probabilístico e ser determinístico. Tem certeza? Você pode até conseguir, mas a sua cota vai estourar na primeira tentativa, se você não tiver usando uma solução enterprise. Diego, mas a gente pode usar vários métodos hoje, RAG, Vector Base, olha, tudo é contexto. Né? E uma das coisas que eu lembro que começaram a sair essas alternativas de otimização de tratamento de contexto, a gente vai falar disso lá na frente, mas eu só vou trazer assim para dar um embasamento. Elas, por mais que elas sejam eficientes, o algoritmo fundamental, o básico que uma LLM, que uma IA faz hoje em dia, ainda tem um grau de complexidade muito alto. Você pode enxugar o máximo que você tem, facilitar, porque assim, a grande dificuldade, né, essas otimizações, elas facilitam, elas resolvem um problema que é um problema mais clássico que tem na área de computação. Busca. Busca. A gente não está resolvendo um problema de inteligência, está resolvendo um problema de busca. Cacheiro viajante, os algoritmos gulosos, Dijkstra, entre outros, Pring, por aí vai. Olha que engraçado, né? A gente tentando resolver, não, vou fazer uma IA super inteligente, eu fiz uma otimização que você fez. Você botou ela mais inteligente? Fiz. Como assim? Ficou. O que você fez? Eu botei um algoritmo de busca. Tá. Melhorou o quê? A busca. Mas o processamento da informação ainda é um gargalo. Se a gente usar as notações de complexidade, né, a notação Big O, o processamento de contexto é O de N ao quadrado. Ou seja, se você bota, vamos supor, 1.000 tokens, significa que você vai gastar 1 milhão de interações para processar aquele contexto, aquela entrada. Tá? Nada mais, nada menos que para uma LLM, contexto é entrada. É token de entrada. Só isso.
Se você vê hoje em dia nos modelos, as especificações dos modelos, eles falam assim, qual o volume máximo de entrada, né? Você tem que, quando você olha aquilo, você fala assim, o meu contexto está limitado àquilo. Eu tenho que garantir que nas interações de conversas, eu nunca estoure isso. Porque aí ele começa a usar alternativas de quê? De você já fazer janela deslizante e coisa assim. Você é muito interessante, eu acho muito legal, é que abre portas para a gente voltar a resolver problemas de computação clássicos, só que agora para com outro contexto. Né? A busca, a gente tem que melhorar algoritmos de busca, a gente tem que inovar a maneira de fazer o processamento de informação, o algoritmo, o cálculo. A gente está sempre tentando resolver usando o clássico. Né? E hoje, as IAs generativas daqui para frente, elas usam um mecanismo chamado de attention. Tá? Attention são os modelos que eles usam para processar os tokens de entrada. Eu vou falar sobre isso na segunda parte de hoje. E aí vem a pergunta outra pergunta que eu gosto de fazer o contexto era uma necessidade fundamental da inteligência? Ou seja, quanto mais contexto, mais inteligente? Ou, na verdade, isso é consequência da arquitetura, do Transformer? Né? Que é isso, Diego? Transformer? Você está falando do filme? Não, estou falando do robô. Não é um robô, mas o Transformer foi um dos modelos generativos que deram um pontapé aí inicial, né? A maneira que a gente construiu, a arquitetura dele, né? A maneira que ele foi construído, ela realmente ela tem a capacidade de prover mais inteligência a partir do momento que eu estou dando mais contexto, né? Então, assim, aí vem uma pergunta assim, então, Diego, é o seguinte, quanto mais agentes, mais contexto, significa que o meu modelo é inteligente, a minha solução é mais inteligente? A resposta é não sei. Que hoje em dia a gente tá chegando em um gargalo, que é o seguinte, não dá para responder essa pergunta porque eu não tenho mais recurso. Acabou a cota. Olha que engraçado. Então, assim, serei bem enfático na minha posição. O contexto não é o problema, é a arquitetura. A maneira que foi desenhada. Ela gera problemas. E é natural. Porque você fala assim, o contexto é o problema. Então, o problema é você. O problema é o famoso problema de interface cadeira-teclado. Se alguém não conhece esse sujeito, né, aquele que fica entre a cadeira e o teclado sou eu, o usuário. É problema de usuário. Sua IA não está sendo entendida porque o seu contexto não está muito legal. Seu contexto não está muito bom. Tem que melhorar, tem que enxugar, tem que otimizar o contexto, tem que fazer engenharia do contexto. Eu ainda custo entender como é que faz engenharia dentro da gramática dessa forma. Né? Voz passiva, o que eu tenho que fazer? Voz passiva, voz analítica, o que tem que fazer, cara, sabe? Sujeito oculto para reduzir o conteúdo. Eu posso usar sujeito oculto para reduzir o volume de tokens, olha só. Engenharia, né? Não sei. Brincadeira, né, gente? Mas eu quero provocar aqui e falar assim, ao invés da gente ficar botando a culpa nos outros, por que o problema não pode ser nosso? Né? Nosso, digo assim, a gente que é da tecnologia e olha para ela, uau, ela cresceu, não, isso aqui é incrível, não, isso aqui, não fala dela não fala mal da IA não, vou falar mal sim, eu vou criticar. Né? Por quê? Porque assim, será que a arquitetura não pode ser um problema? Será que a gente não tem gargalos na arquitetura? Né? Então, assim, a minha provocação total é essa. Eu quero investigar a arquitetura. Essa é a minha hipótese, tá? Que eu trago para vocês. Então, hoje, eu já comecei a provocar vocês aqui falando sobre isso. Nessa primeira parte, na segunda parte, a gente vai começar, eu vou falar um pouco do mecanismo de atenção para vocês, tá? E como que a gente vai fazer isso ao longo das aulas, tá? São 3 fases, tá?
Vai ser uma sequência de 10 encontros, tá? A priori eu tinha pensado uma vez por semana, mas se porventura alguém tiver interessado e tal, eu posso até fazer 2 vezes na semana, quarta e sexta-feira, né? Mas a ideia são 10 encontros focados em quê? Em entender, investigar e a gente imaginar novas ideias, propor novas arquiteturas. É natural a gente esperar que isso saia só das comunidades científicas, acadêmicas, né? De uma grande empresa. E eu me pergunto, por que não sai da cabeça da gente aqui, porra? Minha cabeça fica explodindo de ideias, de imaginação, né? Eu falo assim, pô, por que não sai daqui, pô? Né? Eu trago um exemplo legal, não sei se vocês conhecem a história da ferramenta Cursor, né? Cursor foi vendido agora há pouco para uma das empresas do Elon Musk, né? Acho que a SpaceX, por 60, 70 bilhões de dólares. Os caras começaram como? Foram 4 engenheiros, gato pingado do MIT, salvo MIT, mas são 4 gato pingados engenheiros lá. Falaram assim, vamos fazer uma ferramentinha aqui para ajudar no desenvolvimento. Eles pegaram o VS Code, fizeram um fork, né? Que o VS Code tem um projeto no GitHub, é o código-fonte. Eles começaram a brincar. Aí divulgaram para o desenvolvedor, aí o desenvolvedor trabalha na empresa, divulgou para toda a equipe de dev, chegou nos olhos do gerente, do coordenador, do diretor, a empresa comprou, e os caras cresceram de 2022 para cá, eles cresceram absurdamente. Né? Até, tipo, teve um momento em que, em 11 meses, o faturamento deles anual, né, médio, saiu de 1 milhão para 100 milhões em 11 meses, por conta da evolução, dos investimentos, do crescimento. E partiu de onde? Tudo bem que é MIT, mas, gente, com 4 caras que estavam lá, vamos fazer uma coisa aqui, vamos pensar, vamos distribuir, vamos explodir, vamos ver o que dá. Né? Explodir no sentido assim, pô, vamos crescer, né? Então, assim, eu quero mais estimular isso, gente. Vamos trabalhar mais, pensar em novas ideias, porque tem muita, tem muita. Então, a ideia inicial, como falei, o que eu entendi? É construir uma base sólida do funcionamento de LLMs modernas. Né? A gente precisa entender, quando a gente trabalha com IA, né, o que é contexto, o que são pesos, o que é memória, o que é RAG. Né? E aí vem um ponto que algumas pessoas podem falar assim, Diego, eu não quero saber disso, cara. Eu só quero vender as minhas IAs e continuar faturando. Fica tranquilo, cara. Siga em frente, não tem problema. Eu não tenho nada contra. Continue, é o mais importante. Se isso é para a sua empresa, né? Eu só vou fazer um contraponto curioso aqui. Eu já atendi alguns médicos, e é uma comunidade que está crescendo muito nessa parte, está se envolvendo muito com tecnologia. Eu acho super legal, porque são profissionais extremamente inteligentes, tem um conhecimento grande, né, da parte de medicina, e eles falam assim, Diego, eu não quero saber disso. Me interessa que a IA vai fazer as coisas acontecer para mim. Eu gosto de fazer um contraponto engraçado. Assim, o cara é médico, ele não quer saber disso. Mas se perguntar, por exemplo, vamos supor que o cara é médico, mas quando eu começo a conversar com ele sobre vinho, o cara vira o especialista, não, ele entende a fruta, é a terra, é o terreno, é a umidade, o cara fala não dos átomos, do elétron. Eu falo assim, ué, mas não quer saber o que é peso, memória e reggae, mas sabe tudo de vinho. Tem alguma coisa a ver com a medicina? Não. Dependendo do caso, se tomar vinho demais, pode fazer mal para a saúde. Outro exemplo, o cara, em vez de ser vinho, é churrasco. Não, que a carne é assim, o corte dela é esse, a fibra segue aqui. Não, daqui para baixo é picanha, daqui para cima é filé mignon, daqui não sei o quê. Irmão, o que houve? Você nem é cirurgião para saber cortar tanto assim? Então, é curioso quando me falam isso, mas quando vai falar de algum assunto que
o cara nem precisa, não faz aquilo para vender, mas ele ter esse conhecimento permite que ele possa fazer o quê? Experimentar melhor, ter uma experiência melhor a respeito daquilo. O cara que entende mais de vinho, o cara é médico, mas entende tanto de vinho, por que ele quer isso? Porque ele quer experimentar o melhor vinho. É o que ele quer ter a melhor experiência. Aqui é a mesma coisa. Por que você tem que saber isso? Para você ter a melhor experiência usando inteligência artificial. Por isso que é entender. Investigar. Compreender os limites de paradigma atual. Isso que é legal. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está numa linha de quebra de paradigma. É a minha impressão. Já teve a época que o boom de crescer era mais megahertz. Aumenta a frequência, aumenta a frequência, aumenta a frequência. Pum! Não dá. Não consigo aumentar mais a frequência. O dispositivo não aguenta. Qual foi? Aí teve a quebra de paradigma para quê? Paralelismo. Mais coisa paralela. Paralela, 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 paralela. Bum! Distribuído. E agora a gente tem inteligência artificial. É contexto para cá, reg para cá, memória para cá, vetor para cá, base para cá, vetor base para cá, reg, não sei o quê. E aí? Qual é a próxima? Onde estoura? Né? Aonde vai esse novo paradigma? Porque está mais rápido. Aí vem algumas perguntas. Quanto custa? Computacionalmente. Especialização local de agentes vai ajudar? E será que a arquitetura realmente importa? A ideia é que a gente consiga sair dessa fase podendo analisar uma aplicação de IA com uma visão, com uma lente de visão mais rigorosa. Lembra do médico que gosta de vinho, que gosta de churrasco, ou o médico que gosta de tênis, sei lá, o cara que gosta de moto. Eu adoro o mobilete da década de 70, que estava na Itália. O cara é especialista naquilo. E ele tem uma lente rigorosa naquilo. Então, ele sabe muito bem. A ideia aqui é a mesma. Vocês não vão viver sendo engenheiro. Você vai ter uma lente nova que você pode vestir. Não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Chama alguém para resolver. Ensina para essa pessoa. Passa esse conhecimento para outra pessoa. Tá? E a imaginação é justamente, gente, é começar a olhar para... Eu gosto muito dessa linha. Essa daí, na verdade, é a minha imaginação funcionando. Eu gosto de olhar muito para onde a natureza traz muitas oportunidades. Hoje em dia tem, chama computação natural, a gente tem, hoje em dia, neurociência computacional, e a gente tem uma linha matemática por baixo. O plano disso são sistemas complexos não lineares. Tá? E entra num termo que é o famoso comportamento emergente. O comportamento emergente é o que eu falei, lembra? O sistema multiagente, ele não tem um comportamento emergente, é uma coisa muito específica e consome demais. O comportamento emergente é aquela massa gigantesca que tem um efeito, digamos assim, como cada um tem um custo tão pequeno, o contexto para cada um não é relevante. Mas quando você soma tudo, ou seja, imagina em vez de você ter um agente com um mega contexto gigante, imagina microagentes usando o mesmo contexto. Imagina a possibilidade da resposta. Imagina só, você tem esses microagentes consumindo o mesmo volume que um agente consome. Quanto que cada um vai gastar? Quase nada. Só para vocês terem uma ideia, né? O cérebro da gente, ele consome, eu vou ser bem grosseiro, mas ele consome menos de 100 watts. O consumo dele é menos de 100 watts. Hoje em dia, o supercomputador mais consome mais de 1000 vezes mais que isso. Muito mais, mas muito mais. Tanto que uma das missões, uma das necessidades, o famoso ESG, saber, usam muito, né? Tem um questionamento forte também ambiental,
de quantos litros de água são gastos para uma IA pensar. Isso é curioso, né? Eu lembro que na época eu cheguei a dar uma palestra falando sobre a questão de consumo, e quando eu pesquisei é muito curioso. Para você treinar uma inteligência artificial durante, sei lá, acho que era um dia de treinamento numa IA, um GPT pesadão, treinando, fazendo a etapa que eles fazem durante um dia, era algo equivalente ao consumo, à emissão de CO2 de um avião que faz o trecho São Paulo-Nova York mais de 60 vezes. O trecho, ida e volta, 60 vezes. O consumo de emissão, a emissão de CO2 que eles fizeram as contas lá, é equivalente ao treinamento de uma IA por um dia. Ou seja, ela consome bastante. Consome muito. Tem que prestar atenção nisso, né? Porque alguém tem que pagar isso. Tá? Então, assim, gente, a ideia é que a gente deixe de ser só um consumidor passivo de tecnologia e comece a desenvolver um pouco mais essa capacidade crítica de olhar para essas inteligências e falar assim, deixa eu escolher aquela que me interessa, aquela que vai atender as minhas necessidades, não que o hype está gritando só. Como que a gente vai fazer isso? É um ciclo científico básico, né? A gente trabalhar curiosidade através de perguntas, a gente vai construir um vocabulário fundamental, vamos ver a matemática, vai doer, mas vale a pena. Né? Óbvio que aqui vai ser o essencial, óbvio que eu também não vou entrar nas coisas mais profundas e arcanas aqui não, tá, gente? Vamos trabalhar com a prática, o foco é na prática. Então, hoje eu vou mais provocar vocês, mas a próxima aula vai ser uma aula mais prática, tá? Vamos trabalhar com as evidências, né? O que é esse AI DevOps? Isso é uma ferramenta que eu estou construindo junto com um colega meu, o Horst, que a gente está montando uma extensão do VS Code, em que você pode usar o chat de IA, né, do VS Code, e você escolhe o modelo e você consegue trabalhar com o conceito que eu vou falar na próxima aula, que é chamado de observabilidade. Né? Esse é um tema muito, muito, muito explorado. Poucas empresas trabalham, a Datadog é uma das mais conhecidas, né? Tem as telemetrias. Então, a observabilidade é o que a gente vai trabalhar na próxima aula, para a gente começar a produzir evidências e ver isso. Vamos bater papo, quem quiser discutir, né? Eu vou estimular vocês, né? Vamos consolidar isso e, naturalmente, qual é o próximo ponto para a gente poder investigar? A ideia é que a gente exercite isso aqui, tá? Junto com vocês. Eu gostaria de justamente não ficar fazendo isso sozinho em casa, a gente fazer isso em conjunto. Tá? Como eu falei, essa ferramenta, a ideia é de justamente a gente poder fazer essa medição em casa, né? É uma ferramenta que não tem custo, né? Eu tenho um Git dela. Se vocês, quem quiser, eu passo depois o Git na próxima aula para vocês aprenderem a usar. E a gente conseguir ter uma visão quantitativa do que, cara, o que eu estou produzindo de código, ou o que eu estou fazendo na inteligência artificial, como que eu faço a bilhetagem, né? Que o outro colega que trabalha comigo, ele falou assim, pô, Diego, uma coisa que estão pegando agora é a bilhetagem de IA. Bilhetagem de tokens. Ou seja, a gente fazer o accountability, né? Fazer qual é o meu grau de responsabilidade aqui, né? É uma maneira da gente poder até saber quanto custa o nosso projeto de IA, o nosso projeto de software usando IA. É uma maneira de você se controlar, uma maneira de você saber quantos tokens você está usando, quantos tokens a IA está produzindo, quanto tempo de produção está acontecendo, quanto tempo que fica em idle, porque você manda um request para a IA, você espera. Quanto tempo você está esperando? Certo? Qual é a tarefa que você está atribuindo a ela? É uma tarefa genérica? É uma tarefa simples? É uma tarefa atômica? Né? Então, assim, a ideia é que a gente consiga usar isso para quê? Para começar a perceber
justamente o que eu estou provocando com vocês hoje. Tá? Como eu falei, a gente vai fazer algumas brincadeiras. A gente vai fazer uma brincadeira de começar com um prompt bem simples. Depois a gente vai pensar em um prompt um pouco mais robusto. E aí, no final, a gente vai espremer limão de pedra. A gente vai espremer suco de limão de pedra, de onde for. Que a gente, o que eu gosto de ver é assim, eu quero ver até onde vai. Eu vou estressar até onde vai. Assim como uma criança de 2 anos testa a nossa paciência, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer birra com ela até ela botar a língua de fora. É importante, né? E hoje a gente tem, existem até benchmarks acadêmicos, bem documentados, de testes que testam a eficácia de produção de IA com software. Então dá para brincar. Se vocês quiserem depois fazer um teste, pede para a IA que vocês têm fazer o jogo do Tetris. 2D. Se você quiser fazer ela pirar, pede para ela fazer em 3D. Só esse joguinho já causa um estresse muito grande para a IA em termos de contexto. Tá? Então, como eu falei, a gente vai medir algo nesse aspecto aqui, ó. Quantos caracteres a gente está fazendo, quantos tokens. Aqui, assim, a gente precisa também ter muito cuidado, tá? Cada provedor de IA tem a sua forma de calcular token. Mas a gente vai usar uma estimativa média, porque, assim, é um fator multiplicativo. Então, assim, a gente vai ter a gente consegue, digamos assim, mesmo não tendo a conta exata, a gente consegue ver o comportamento todo. Porque é uma mudança só de vai esticar ou vai ajustar, mas a gente sabe, a gente vai identificar um padrão. Isso é mais importante, vocês visualizarem um padrão. Né? A latência, ou seja, o tempo de resposta. Né? E aí a gente poder construir uma visão de qualidade, que é um ponto mais importante. Né? Que é o quê? Valeu a pena essa produção? Com base no contexto que você botou, o tempo gasto, o resultado final valeu a pena? Essa é a pergunta. Tá? Como eu falei, isso aqui tudo justamente faz parte daquela linha de visão mais de pesquisa. Né? E agora a gente entra na fase 2. Tá? Queria perguntar para vocês antes disso, alguém tem uma dúvida? Alguma pergunta, algum comentário? Tenha vontade, gente. Não, cara. Não? Maravilha. Eu vou aqui, uma vez que eu já provoquei um pouquinho vocês, eu vou entrar um pouco mais agora na parte mais técnica, que é o quê? O que o modelo vê de fato, não o que a gente vê. A gente vê PDFs, a gente vê banco de dados, a gente vê chat, a gente vê várias coisas assim, regs. Né? Ele nem sabe se aquilo é documento, se é um histórico. Não, mas isso aqui está o meu resultado do exame. Ele não quer nem saber o que é isso. Ele nem sabe o que é isso. Ele só vê aqui, ele só vê isso aqui, gente. Ele só vê isso aqui. Números, números e números. Né? Uma sequência de tokens. Eu falei, isso aqui é um token de alguma palavra. Isso aqui é outro. Tá? Então, a primeira coisa que eu falei, vamos tirar aquele casaco, vamos deixar isso aqui de lado. Agora vamos olhar para isso aqui, que é o que interessa. Que é aqui onde o provedor, o provider lá, o cloud, OpenAI, é aqui que eles estão olhando. Eles falam assim, não, pode usar PDF, pode usar chat, pode usar vídeo, áudio, faz o que você quiser. Eu quero saber aqui, ó. Como eu falei, né, o mecanismo mais importante a matemática usada aqui, ela é muito simples. Ele está falando de vetores, mas são matrizes, né? E a gente está falando aqui, gente, é a famosa matemática vetorial, álgebra linear, tá? A gente está falando de geometria analítica também. Então, o contexto, aquela coisa bonita que você faz, escreve de uma maneira linda e maravilhosa. Querido
Querido chat, você é um especialista, Black Platinum Master, desenvolvedor sênior, com passagens pela Google, Microsoft, NASA, inventou, sei lá, você está só jogando mais número, joga mais, abastece, vai jogando, vai dando corda. Não tem. Nessa etapa um ponto interessante. Não existe cognição. Ela se perde um pouco aqui. Assim, nossa, mas ela é multimodal. Ela atende áudio, vídeo, imagem, texto. Não interessa a entrada. Isso é incrível. É que nem um ser humano, ele olha. Ao contrário do ser humano que tem estruturas que não calculam números, aqui calcula número. Então, assim, é pura matemática vetorial. Tá? Quem tiver com dúvida disso, depois eu posso conversar também. Então, o mecanismo central, assim, boa parte dessas IAs, Mistral, GPT, GPT Codex, Cloud, aí quando eu falo Cloud, Haiku, qualquer um deles, Coencoder, Quen, Minimax, que mais? Gemini, todos trabalham com o conceito de attention. O que é o mecanismo de atenção? Ele vai calcular, ele vai gerar aqui a matemática do contexto para ele, que é o quê? Ele vai saber, para cada uma das palavras da sentença que está aqui, ó, o rato fugiu do gato porque ele era rápido. Como que a IA gera contexto? A partir daqui. O que ela vai ver? Ela vai entender se, por exemplo, a palavra rato, qual é a relação dela com a palavra fugiu? Qual a relação na verdade, a primeira coisa que ela faz é descartar artigos, preposições, né? E mantém só o quê? Substantivos, advérbios, verbos, né? Entre outros, pronomes mantém. Né? Então ele vai assim, qual é a relação do rato com fugiu? Qual é a relação do rato com gato? É uma coisa. Qual é a relação do rato com ele? O rato com rápido, ou com era. No momento que ele fala qual é a relação de cada palavra com cada uma delas, né? O rato com todos, o fugiu com todos, o gato com todos, o ele com todos, o era com todos, o rápido com todos, é aí que ele descobre o contexto. Ele entende muito bem que quando existe uma relação forte da palavra rápido com fugir, né? E que quando ele está falando de ele tem uma alta correlação com o rato. Porque rápido está associado a ele. Ele entendeu, fez a conta, o cálculo matemático, e percebeu que a correlação aqui é muito forte, e que a correlação de ele com o rato é forte, e que porventura, por associação, né, eu esqueci agora a propriedade, mas que se ele está associado a rápido e ele está associado a rato, a gente entendeu que quem foi rápido foi o rato. Quem era rápido era o gato. Esse mecanismo vai calcular o que chama de pesos, que são as importâncias, tá? Esse peso vai de 0 a 1, onde 1 é 100% e 0 é 0%, que são as importâncias. Né? E é assim que ele monta um contexto. É assim que ele entende o contexto. Ele entende a partir dessa associação, dessa conta, desse cálculo matemático que ele chama de mecanismo de atenção. Né? O attention. Tá? Então, aqui ele já começa a criar, presta atenção, ele já cria pesos de cada token. Tá? Os pesos de cada token aqui. E aí a gente vem para a fórmula, de certa forma, que é essa continha aqui grande, né? O mecanismo de atenção
é a aplicação de uma função chamada softmax, tá? É uma função que vai facilitar a parte de... vamos dizer assim, ele faz uma saturação do valor aqui, né? Essa função, ela bota a imagem, né? É uma função, você tem o domínio e a imagem, a entrada e a saída. Ele pega tudo que vier da entrada, ele vai fazer uma saturação entre 0 e 1, de uma maneira, usando uma forma, uma matemática um pouquinho mais complicada, né? Para evitar que o número fique fugindo de 0 e 1, tá? O que ele faz? A primeira coisa é que a gente chama de projeções lineares. Ele vai pegar os tokens e vai criar 3 tipos de projeção. As consultas, que são as queries, as chaves e os valores. O que é isso, Diego? A consulta, né? Na verdade, está aqui, ó. Por exemplo, quando eu vou avaliar o rato é a query. No momento que eu estiver avaliando o contexto, eu vou dando assim, Diego, qual é o objeto central? O rato. O rato é a query. Quais são as chaves? São as outras palavras. E o que é o valor? É o resultado desse mecanismo, dessa conta matemática. Tá? Então, toda vez que eu estou olhando a palavra rato, ela é o Q, a letra Q. As chaves são os outros tokens e os valores é o resultado. Então, você tem várias queries, né? As chaves, elas ficam só mudando, por exemplo, no instante que o rato é a query, ela não é uma chave, mas em outro momento ela vira uma chave. Tá? Então, e aí eles usam uma matemática extremamente clássica, que é a similaridade. Por que isso? Quando eu pego esses vetores, e na matemática, quando a gente fala de vetores, existe uma conta na matemática que permite a gente analisar 2 vetores e comparar eles, né? E essa conta, essa matemática, se chama produto interno, né? O produto interno é uma conta na matemática que permite você avaliar se 2 vetores são similares. O que é similar, Diego? Eles coincidem. Quando 2 vetores formam, olhando aqui na minha mão, tenho 2 vetores, eles formam esse ângulo aqui de 90 graus, eles não têm muita similaridade, é uma visão ortogonal, né? Tem gente que até fala assim, nossa, você tem uma posição muito ortogonal à minha, é diferente, ou até em direções opostas. Em direções opostas é pior ainda, eles chamam de diametralmente oposto. O ângulo entre vocês dois é 180 graus, né? 180 graus. E não tem nada de similar, é o oposto, na verdade. Agora, quando os 2 vetores casam um no outro, ou estão bem próximos, a gente fala que eles são similares. E é assim que o modelo de IA entende que a palavra rato tem alta relação com a palavra ele. Tem similaridade. Ou ele tem alta similaridade com rápido. É daí que vem a comparação das palavras. É daí que ele sabe que aquilo é muito parecido. Quando ele calcula o produto interno de 2 vetores, que são tokens. Na verdade, são tokens, não. Eles chamam de embeddings, ou seja, existe uma cadeia de transformação das palavras, tá? Você tem um caractere, esse caractere aí vai ser normalizado, ele vira um token, ele vira um embedding, é um processamento, que nem comida, você vai processando a comida até virar, né, o nutriente mais importante. Aqui é a mesma ideia, tá? Naturalmente, eu preciso fazer uma estabilização, tá? Por quê? Aqui é o preparo para treinamento. E a inteligência artificial, a maneira de treinar a inteligência artificial, para mim, é uma das mais elegantes que existem. Eu gosto muito desse método de treinamento, né? Que é o famoso backpropagation, né?
Esse algoritmo de treinamento é um algoritmo extremamente muito legal, é um algoritmo focado em otimização, né? Ou seja, a matemática está sempre presente para falar disso, mas que a gente precisa estabilizar, a gente precisa meio que, olha, eu preciso fazer uns ajustes aqui para que o treinamento funcione de verdade, né? Que é o quê? Ele pegou isso aqui, ó, dividiu pela raiz quadrada da distância entre esses dois vetores. Tá? Não vamos entrar, eu não quero entrar em detalhes, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que isso tudo aqui é a fórmula da inteligência da IA. Isso daqui é a inteligência dela. Essa matemática, clara e óbvia, ela não tem nada de estatístico aqui. Nada. Entendeu? A saída dela vai dizer, olha, essa palavra daqui, em função do contexto todo, né? Se você reparar, as chaves, as keys, são as outras palavras que você não tá, que você quer ver ao redor, né? O contexto geral. Qual a importância dessa palavra no contexto geral? Qual a importância de cada uma dessas palavras no contexto geral? Né? Isso daí é algo assim sensacional. É algo muito legal. E que é aqui que ela trabalha com contexto. É aqui. Então, seus tokens, seu contexto, a sua imagem, tudo passa por isso aqui. Cada modelo vai ter, na verdade, uma variação disso aqui, tá? Cada um usa uma matemática diferente, tá? Mas o objetivo, no final, é o mesmo. Certo? Então, é aqui que ela gera ela gera uma nova informação. Isso aqui é uma nova informação baseado no que você escreveu. Como eu falei, né? A gente fazia a anatomia. O vetor query Q é aquilo que eu estou procurando, certo? A consulta de busca gerada no token atual, a palavra, né? A chave, o que esse token oferece, ou seja, qual é a relação com as outras palavras? E qual é o valor? Qual a informação está compartilhada, o conteúdo real que será transferido? Se houver o match, lembra daqueles dois vetores? Se aquilo ficar mais próximo um do outro, esse valor aumenta. Porque um produto interno é assim, o produto interno é uma função crescente, ou seja, quanto mais próximo, maior o valor dela. Quanto mais afastado, digamos assim, não é que é menor, mas quando chega em 90 graus, é zero. Aí depois volta o ciclo de novo. Fica negativo, na verdade. Tá? Então, esse mecanismo de atenção, de uma maneira bem simples, é o alinhamento matemático do seu contexto. É aqui que ela aprende isso. É aqui onde as coisas acontecem. E aí a gente vem começar a pensar na provocação. Como é que onde que mora o perigo? Aí a gente sai um pouco da matemática clássica e vai para a parte computacional. Eu lembro que eu falei isso aqui, ó. Isso aqui é uma anotação, né? Aqui, ó. Essa aqui é a notação de complexidade. Então, quando você o que é uma complexidade disso aqui? Significa que se eu tenho 1000 tokens, eu faço 1 milhão de cálculos de atenção. Quantas vezes eu vou fazer aquela formulazinha? Se eu uso 100 mil tokens, eu estou falando aqui de 10 bilhões de cálculos. A gente provavelmente está operando algo entre 1.000, 10, até 10 mil tokens, dependendo da situação. Então a gente está falando de 1 milhão, de 1 milhão até 1 bilhão de cálculos aí para o nosso dia a dia, tá? Para o nosso dia a dia. Eu já cheguei a chegar na faixa dos quase 500 mil tokens.
Então, assim, são 50 bilhões de cálculos. Tá? E 100 mil tokens dá quanto, Diego? Olha, vai dar algo em torno de 500 mil palavras. Em torno de, 500 mil palavras, entendeu? Dependendo do teu contexto, isso não é pouca coisa, não. Né? Ou, às vezes não é muito, tipo, às vezes o... Porque lembra, gente, uma imagem tem muitos tokens, vão gerar tokens também. Não tem como, tá? O processamento daquela imagem, antes de chegar na IA, existe um processamento daquela imagem, que vai ter que converter em token de alguma maneira. Então, assim, o que acontece? Aqui é um gargalo. Isso aqui é um gargalo para a gente. Computacionalmente. Até porque, gente, a gente não consegue treinar uma IA no nosso computador mais. Eu, em 2017, eu treinava inteligência artificial, eu treinava rede neural no meu computador. Hoje você não tem a capacidade de treinar uma IA no seu computador de jeito nenhum. É muito difícil. Você pode usar métodos de quantização, a gente pode trabalhar com métodos aí o famoso low rank, não tem, a gente pode usar o LoRa, que é LoRa, à vontade. Mas treinar do zero, não mais. O gargalo é muito grande. Nosso computador não consegue fazer esse tipo de trabalho aqui. Mesmo paralelizando. Então, o que acontece? Esse limite físico, né? O que acontece? A gente estava num hype tão forte que a gente estava tendo um crescimento muito forte na produtividade, nas entregas, nos trabalhos, só que a gente começou a bater num teto. Existe um teto ali, que é um teto computacional. Ou seja, cara, eu já não consigo mais, com o que eu tenho, escalar isso. Eu preciso de mais. Preciso de novos modelos, os modelos com 10, 20 bilhões. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve um modelo que foi submetido dentro do Hugging Face, esqueci o nome. Ele tinha mais, eu acho que era 800 petabytes. Petabytes. Que o CFO da Hugging Face falou assim, estamos prestes a entrar em falência. Que fizeram um submit de um modelo extremamente pesado. Então, se alguém tentar fazer alguma coisa ali dentro, olha o que vai acontecer. Eles vão implodir o Hugging Face por conta disso. Tá? Então, assim, dobrar o contexto não dobra o esforço, ele vai quadruplicar o esforço. E aí a gente começa a bater justamente no gargalo. Assim, isso aqui é inteligência? Não, não é. Já deixa de ser ineficiência. Tá? Como falei, para vocês terem uma ideia, GPT usa o Multi-Head Attention, o Cloud também usa, né? Todos usam formas de otimizar, de melhorar, de tentar melhorar, mas quando a gente calcula a complexidade, a gente sempre trabalha no pior cenário. E o pior cenário sempre cai naquele quadrático lá, de n ao quadrado. Né? Você vê que até esse daqui que trabalha com o Grouped Query Attention e usa um conceito muito interessante que é o Mixer of Experts. Ou seja, ele cria múltiplos agentes aqui dentro para causar uma otimização, ainda assim não consegue cobrir o gargalo. O gargalo está lá. Né? E aí a gente vai entrar para trabalhar justamente... Vamos começar a ver a respeito disso, vamos começar a entender um pouco mais disso, desse consumo, como que isso acontece no dia a dia. Né? Lembrando que a gente vai brincar justamente, qual é o objetivo? A primeira rodada de observabilidade que a gente vai fazer, a gente vai fazer um benchmark, né? Esse aqui é como se fosse o nosso baseline. Uma instrução básica e simples. Faça isso. Aqui a gente vai botar requisitos, mapeamento de entidades, vai trabalhar com validações e testes. E a última, a gente vai começar a botar o quê? Regra de negócio, critério de aceite,
padrão de arquitetura, né? E trabalhar, apresentar exemplos, né? Ou seja, a gente vai aumentar justamente, a gente vai trabalhar, o que muda de um para cada outro? Muda o volume de tokens. Só isso. Porque você está ofertando isso para um agente. Entendeu? A gente precisa ver o interessante é você ver o limite dentro de um agente disso. Se depois quiser expandir isso para mais agentes, Diego, vou botar então agora criar 2 agentes, eu vou separar. Tudo bem. Naturalmente, o que você vai perceber você vai começar a mitigar os efeitos. Por quê? Você está segregando o contexto para cada um dos agentes. Mas a pergunta que ele não quer calar, como que é processado no final? Né? Porque o seu esforço vai ser em encontrar uma arquitetura ótima que consiga processar o mínimo de informação e propagar essa informação para os próximos. Né? Aí você não está montando mais uma arquitetura multiagente, você está criando uma rede neural macroscópica. Então, a ideia da gente, nessa investigação, aí a gente tentar encontrar esse famoso sweet spot computacional. Vamos buscar responder isso aqui. Mais contexto realmente melhorou a resposta ou aumentou o custo? A gente tem que começar a olhar a respeito disso, porque é, a maneira que é entregue a inteligência artificial para a gente causa uma impressão assim, nossa, isso aqui é barato, cara, pago $20. Não me interessa quanto custa. Mas para quem desenvolve, para quem realmente quer construir uma coisa de alto valor agregado, de alto impacto, chega uma hora que essa conta bate. Quando a conta fecha, quando a conta chega, você descobriu, putz, eu gastei muito tempo gerando muito contexto. Nossa, mas eu gerei modelo de entidades, diagrama de sequência, caso de uso, caso de teste, diagrama de classes, né? Eu fiz a parte toda de requisitos funcionais, não funcionais, como é que é? Termos de aceite, gateways, regra de CI/CD, linting, tudo que você pode imaginar. No final, o que acontece, eu já fiz isso dessa forma que eu estou descrevendo, eu criei um monstro. Por quê? Era para ser um software simples, era para ser uma aplicação simples, mas que por conta do alto rigor e robustez e qual é o termo, mas que a elegância de software criada foi tão complexa e altamente conectada que eu falei assim, eu quero só mudar, eu quero adicionar um usuário novo, com um novo tipo de usuário, né? Gente, eu juro para vocês, eu acho que eu passei mais de 2 ou 3 dias tendo que refatorar política de acesso, regra de não sei o quê, regra de não sei o quê, assim, até chegar no software. Eu levei quase 3 dias. Gente, e aí o que aconteceu, Diego? Eu estava queimando token à toa. Token à toa. Então, assim, é importante, além da gente olhar esse sweet spot computacional, é a gente trazer para o prático, ver o custo. Como que dói isso na hora de você implementar. E aí, por isso que quando eu percebi isso, eu me questionei. Falei assim, cara, será que esse tipo de arquitetura vai realmente me auxiliar? E acabou que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer combinados com ela, ela não vai escrever mais, ela não vai mais executar teste, eu que vou executar o teste, eu vou mandar ela acessar um log para poder ver o erro, porque ela tem que buscar, toda hora que ela tem que buscar, ela gasta caro. 40% do custo de token que você paga nas APIs, na faixa dos 40%, isso que eu vi no Cloud, 40% do custo é busca de arquivo.
Então, se você tem uma malha, sei lá, um projeto com, sei lá, com 200 arquivos, com 10, 15 pastas, cheio de profundidade, você vai gastar mais tempo ali. O teu custo, 40% do teu custo está ali. Certo, gente? O que eu sugiro, se vocês quiserem aí, tem 2 artigos muito bons que ajudam a entender o que eu falei hoje sobre a questão do contexto. Um é um clássico, que é o Attention is All You Need, que é o artigo que apresentou ao mundo o Transformer, tá? E também o The Annotated Transformer, que é uma derivação do primeiro, tá? Mais focado nessa parte da implementação matricial, ou seja, ele vai entrar um pouco mais a fundo na matemática. Mas o primeiro, ele é muito interessante, ele é muito importante para quem quer entender de inteligência artificial generativa. Se você quer entender aqui como é que funciona, como é que você consegue explorar as fraquezas e as fortalezas dela, começa por aqui. Certo, gente? Pessoal, a gente está encerrando a nossa sessão agora, 7h30, conforme combinado. Queria deixar aí um tempo, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, vocês fiquem à vontade. Deixar esse tempinho aí para quem quiser falar alguma coisa. Parabéns, Diego. Valeu pelo conteúdo aí, pelas discussões. Queria fazer só uma observação. Uhum. O Cloud, por ele ter essa origem em código, né? Ele sempre focou mais em código, né? Uhum. Ele tem uma estrutura agêntica internamente, né? Por Uhum. isso que ele gasta mais rápido, né? Ele processa os códigos internamente antes de soltar um exemplo, enfim, do que é pedido, né? Uhum. E o gasto ali é maior, que é uma solução parecida com aquela nova LLM japonesa, que também, só que de código aberto, né, se não me engano, Uhum. que é muito interessante, quer dizer, é uma estrutura, como é que você falou? Macro neural. É uma rede neural É a, macroscópica, ou seja, é, é a saída que está se dando, né, na impossibilidade de melhorar a arquitetura de outro jeito, né? sim. Mas é curioso que dessas grandes, ChatGPT, Uhum. né, OpenAI, Gemini, eu acho que é o Cloud que mirou nessa solução mais cedo, né? Esse tipo de coisa. É, isso é como você falou. Hoje em dia, por exemplo, eu uso o Cloud Code, mas eu não uso nenhum modelo do Cloud Code, eu uso o Minimax. Né? O Minimax, eu acho que é um modelo chinês que tem. Por que ele é bom? Porque é mais barato. E ele, dentro dos benchmarks de SWE, tem um bom destaque. Ele consegue se equiparar bem aos clouds mais top de linhas e é muito mais barato. Tanto que eu uso ele, hoje eu estou usando muito mais ele do que os modelos da Anthropic. Qual é o nome? Minimax. Minimax. Legal. Minimax 3. Você tem que pagar, você paga lá os 20, o famoso 20, paga 20 para eles, mas assim, eu vejo que ele tem uma resposta, assim, ele é menos enrolado. A palavra é essa, ou seja, Interessante. você tem menos interação para conseguir ajustar um momento, um erro fora de órbita, mas o problema é o seguinte, é que independente do modelo que você possa encontrar, quando você vai fazer código, você tende a aumentar muito rápido a tua caixa de contexto. Você fala assim, olha, eu quero que você faça a codificação baseada nessa especificação. Ela está num tamanho. Aí depois, dependendo do que é produzido, gera mais. Ou seja, o próximo que vai consumir, ele também tem que consumir ali.
né? E como eu falei, 40% do custo está em busca. É o gargalo computacional clássico no seu computador. Onde demora mais para fazer? É buscar arquivo no disco. A dificuldade dele é procurar o que você está querendo para ele. Eu vejo, cara, não sei se você vê quando você bota ali, faz aquele famoso efeito verbose, né? Você vê lá grep, ls, grep, não sei o que, regex, não sei o que. Caramba, não. Os comandos não custam nada. Mas o volume de coisa que ele faz para procurar, ele procura, processa. Não é. Procura, processa. Não é. Ou seja, ele procura, faz o cálculo vetorial. Não é. Cálculo vetorial é similar? Não é similar? Não é similar? Às vezes a informação está tão óbvia que você podia falar para ele, está aqui. Você pede para ele fazer, porque é cômodo. Verdade. Por isso que, por exemplo, quando eu estou fazendo uma refatoração de um código, de um aplicativo, né, em que a refatoração foi, tipo assim, eu tive que falar pro cara assim, cara, vamos começar com Hello World. Uma linha só. Aí, a partir dela, a gente vai crescendo, porque naquela época, eu comecei a usar o SDD, aí eu vi, tipo, no início era sensacional. Uau, ele criou os diagramas, as especificações, task list, não sei o quê. Cara, que legal. Aí quando eu fui me tocar que aquilo tudo era revisitado por ele, para não fazer nada, às vezes você consumia token para gerar para ele pesquisar na documentação, gerar mais documentação. Você produziu, claro, você está na fase de documentação, ok, mas ainda não está maduro isso. Legal. Alguém mais aí quer trazer algum ponto, Alexandre? Fala, Diegão. Eu acho que vai ser mais para frente, né? Mas Claro. eu estou entendendo que você mencionou de prompt engineering, que você vai fazer por níveis, mas eu acho que entender depois como é que esse prompt ele influencia no consumo de tokens, porque, por exemplo, a cobrança da API da Anthropic, ela varia de acordo com o modelo, certo? Sim. Só que aí você tem um consumo e a métrica é 1 milhão de tokens, você tem um consumo de entrada, um valor de entrada e um valor de saída, Isso. certo? Assim como a OpenAI, enfim. Então, como é que esse prompt, essa engenharia de prompt aí que você falou, pô, eu vou entender o contexto, enfim, mas como é que isso otimiza esse consumo? Pode impactar, entendeu? Estava pensando nisso. Sim, sim. Hoje o que acontece? Você pode usar de diversas técnicas para, por exemplo, uma das principais técnicas, que um questionamento máximo, que eu lembro que a gente fez em 2022, eu falei assim, olha, como é que eu garanto a persistência das informações mandadas no prompt? Aí o cara falou assim, essa é a grande chave. Até hoje ninguém consegue garantir a persistência da sessão de conversa, né? Quem consegue garantir isso para você eles não garantem a persistência. O agente de IA ele não tem persistência de dados. Quem tem a persistência de dados é a sua sessão. Então, quando você abre o seu chat GPT, o seu Cloud Code, o seu Cloud, né, os dados que estão ali é a persistência da sessão. Mas o agente que vai interagir contigo na sessão é como se fosse um cara. Alguém já assistiu um filme Como Se Fosse da Primeira Vez? É um filme clássico. Que a menina que o cara conheceu, ela perdia a memória dela, zerava da noite de um dia para o outro. É como se fosse um agente, entendeu? Você está conversando com ele, ele desenvolve, não sei o que, não sei o que. Mudou a sessão. Oi, tudo bem? Como vai? Deixa eu ver aqui o seu histórico. O cara no final do filme fazia isso. A pessoa acordava, tinha uma fita cassete, ela assistia tudo para quê? Para
para atualizar o contexto dela para poder ir para a vida. É a mesma coisa. Qual é o gargalo? Qual é o problema? Se a fita cassete quebrar, a pessoa não vai saber lembrar de nada. Então, assim, as engenharias de prompt são técnicas para melhorar essa inicialização. A dita engenharia de prompts também, lá no início, era muito mais assim, o quão sofisticado você escreve, como teve uma época que falava que não, é bom você elogiar ela, você está gastando token para falar bem de tá brincando, né? Aí eu falei, não, mas é porque ela responde legal. Eu falei, se eu sei, se joga token no lixo, ela vai jogar token no lixo para você, não tem problema. Até entender que não é isso. É ser específico. Quanto mais você for específico, isso é uma regra que funciona de uma maneira geral. Quanto mais específico você for no seu prompt, naturalmente você vai tender a escrever, ser mais enxuto nas palavras. Se você é enxuto, você tem menos palavras, tem menos tokens, você gasta menos. Então, assim, o grande desafio não é a IA te responder da maneira que é você saber se comunicar com ela, é saber se expressar com ela. Se você soubesse comunicar de maneira eficiente, com mais precisão, você vai extrair melhores resultados. Não tem muito mistério não, Alexandre, sobre prompt engineering. Tem o RAG, Vector Base. São maneiras de você reduzir a busca. Em vez de eu ter que toda hora, vamos, por exemplo, em vez de eu ter que falar com você, vamos supor que eu sou um agente de IA, eu tenho que ler o Aurélio toda vez que eu tenho que falar com você. Por quê? Porque eu tenho que me atualizar das palavras. Né? Então, assim, as engenharias que tem hoje em dia focam em facilitar a busca. Assim, olha, em vez de você procurar o Aurélio inteiro, procura da página 100 à página 102. Certo? É nesse aspecto. Ou seja, você economiza muito tempo, com certeza. O contexto é menor, o token é menor, o custo é menor. É você entender isso, entendeu? Perceber o que é. O objetivo é, quanto menos eu busco, menos contexto eu fico trazendo, menos contexto, menos palavra, menos token, menos custo. Você tem que sempre pensar nessa linha, né? Sobre a questão do que você apresenta para a IA. A provocação hoje era essa, perceber isso, assim, cara, tudo que eu estou escrevendo agora tem custo. Então, né? Então, o que é interessante? Escreve no Notepad primeiro, lê aquilo, vê se você entendeu, vê se fez sentido, e pensar assim, olha, eu não quero perder meu tempo, e eu também não quero que ela perca meu tempo, e gaste meu dinheiro. Então, assim, quanto menos eu fazer ela procurar no lugar errado, melhor. Ou seja, quanto mais eu posicionar ela mais rápido, melhor. Né? Então, assim, a tendência cada vez mais é você não deixar na mão dela muita responsabilidade. Assim, isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, eu quero que você vai fazer, vai pegar desse arquivo a linha tal, ou a linha tal, você vai botar isso. É a melhor coisa que tem, do que você falar assim, olha, tenho 2 arquivos aqui, eu quero que você crie uma nova fórmula para isso aqui. Putz, você acabou de mandar ela justamente queimar uma floresta de tokens aí. Mas a próxima aula a gente vai conversar mais nesse aspecto quantitativo. Hoje foi mais provocativo. Alguém mais aí? Show de bola. Bem, pessoal, não vou me alongar mais aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, né? Agradecer a todo mundo que está por aqui. E aí, semana que vem, eu mando mensagem para vocês no WhatsApp aí, se a gente faz nesse mesmo horário, se vocês quiserem um outro horário, a gente faz também, tá? E aí eu vou pegar essa gravação e também vou botar no YouTube e mando o link para vocês também, quiserem depois compartilhar com quem vocês acham importante, quem não pôde participar, é só compartilhar aqui. Fechou? Grande abraço, bom final de semana, boa sexta-feira
E até a próxima, Valeu, gente. Até abraço. Valeu, Diego. Tchau. Gente, abraço. Tchau, tchau.